algumas imagens antecederam agora, né? E são imagens aqui da Biblioteca Pública Barão do Rio Branco de Arroio do Meio, que reinaugurou agora na segunda-feira. E aproveitando esse espaço tão aconchegante, nós estamos aqui na biblioteca, sendo assistidas pela Júlia, que está aqui, e pela Maria também, que estava há pouco conosco, que é a bibliotecária, a quais nós agradecemos a cedência do espaço. E nós estamos aqui com a Edna. A Edna, ela é professora de educação infantil e já fez ciências exatas. O que mais? Conta para nós tudo o que tu fez, Edna. Eu já fiz ciências exatas, pedagogia, e já fiz várias pós e agora estou fazendo então uma pós de literatura infantil. Exatamente o nosso tema de hoje, que é literatura infantil. Como tu define, o que tu podes falar para nós da literatura infantil e por que depois de tantas formações tu ainda foi buscar mais uma na literatura infantil? Acho que um pouco é de não conseguir ficar parada, né? Aí a gente tem que estar estudando, né? E eu acho que isso é um pouco também do professor, né? De sempre estar buscando alguma coisa, né, além, né? E a literatura infantil é uma coisa que tem muitos livros, mas nem todos são literatura infantil. Porque a literatura infantil, ela é uma coisa assim, que encanta, que te exalta quando tu vai ler, tu vai ter aquela emoção, aquele sentimento. Isso que é literatura infantil. Ela não pode ser uma coisa assim passageira, ou que ela tem que te dar aquele gostinho de peraí, deixa eu olhar de novo essa história, né? Oh meu Deus, como é esse final? O que é isso? Eu preciso olhar de novo, né? Então a literatura infantil tem que fazer isso na gente, tem que dar esse uau na gente, de ter essa vontade de realmente voltar para a obra ou até procurar outras obras, né? Sim. Então acho que é isso que a beleza da literatura infantil. E tu, como professora de literatura infantil, quantos anos tu trabalha com o Eu sou público professora infantil? de educação infantil há quase 20 anos. 20 anos. Lá nas criancinhas pequenas. Gente de Deus, parabéns. Adoro. Não quero sair. Eu também gostava muito, mas eu dava para segunda série, segundo ano. E a professora de educação infantil, como deve inserir essa leitura? Isso é bem interessante, a questão da literatura infantil, que hoje eu estou dando formação também do ProLei. E o ProLei é sobre a leitura escrita, a cultura da leitura escrita na educação infantil. E ontem mesmo a gente estava num curso e a gente falou muito sobre isso, da importância da literatura infantil não ser o tempo inteiro usada para ensinar alguma coisa, mas sim ela por si só, pelo seu encantamento. Isso aí. Então isso às vezes a professora tem que cuidar de não ter que se preocupar sempre de procurar uma história pensando em trabalhar alguma coisa. Isso. Mas sim, e na só maioria pelo das gosto. vezes é assim, né? Sim, tu pode ver até, tu vai pesquisar na internet, eu quero um livro para isso. Aí tu vai lá, explica, esse livro, daí já vem um camalhaço de coisas que dá para fazer em cima daquele livro, né? E às vezes tu não consegue ir no que a criança gostou, ou a turma gostou. Então eu vou contando histórias para as crianças, eu prefiro o momento do início da aula, né? No início da manhã eu pego um livro e conto para eles. Só que muitas vezes eu conto por contar, e ali daquele livro é que surgem os interesses, os gostos, ou a própria análise deles, para onde a gente vai continuar trabalhando. Quando tu trabalha Isso aí. Então ele não precisa ser sempre pensado. direcionado. Isso aí. E contar o livro pela sua própria história. Isso aí. Pela beleza que ele tem como arte. E como o professor pode fazer isso? Por exemplo, assim, tu falaste escolher às vezes aleatório, assim, sem um tema proposto, né? Mas assim, uma vez por semana, todo dia, qual é a periodicidade? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias ao menos um livro. Tu conta todos os dias uma história.
E sempre no início do período. Sim. E se às vezes eles querem, mas prof, daquela história de ontem, vamos ler de novo. Né? Então às vezes a gente repete as histórias, mas todos os dias tem uma história. E agora assim, ó, me diga assim, como fazer, né? Tu tens muitas crianças na tua frente, né? Como fazer para encantar? O que tu usa? É a entonação? É um modo de... Eu não gosto de ser aquelas palhaças, sabe? Sim. Eu não gosto de ser, eu não sou aquelas que vem com um monte de coisa assim, né? Sim. Mas às vezes uma coisinha faz lembrar uma história. Nesses dias eu contei uma história que na história tinha era a história de uma galinha que tinha encontrado ovos e feito ninho. Então eu pintei pedras, pintei elas como se elas fossem ovos e botei tudo no ninho e levei isso junto para contar a história. Só aquilo já encantou. Já encantou eles, isso aí, Às vezes são coisas tão pequenas que a gente faz e a criança tem essa coisa de se encantar com o simples, né? E com certeza não vão esquecer da história. Exatamente. Né? Então essas coisinhas que tu traz junto faz eles gostar da história. Que nem como eu disse, dos clássicos de contos de fada, Chapeuzinho Vermelho, Lobo e os Três Porquinhos. Eu nunca encontrei livros bons que conta bem bonitinha a história. Então muitas vezes eu mesma conto, pelo que eu sei, eu já ter lido histórias que são às vezes bem mais longas. Eu conto a história, mas daí eu venho com alguma coisa. A Chapeuzinho Vermelho veio com a touca do chapeuzinho dela, com a cestinha. E aí eu mesma conto dramatizando, usando vozes diferentes. Eles amam, sim. Que nem dos Três Porquinhos a gente monta com eles daí as casinhas, daí a gente vai contando. Ou às vezes até cantada. Tem muitas ideias de como cantar essas histórias. E vai cantando e eles começam a lembrar da melodia e lembrar da história também. Isso é muito bom, né? Dentre as suas tantas leituras, tu tem um Insta, depois tu falas um pouquinho desse teu Insta, né? Mas dentre as tantas leituras que tu apresentas autores estrangeiros também, autores brasileiros, né? E dentre essas tantas leituras assim que tu apresentas e que tu mostras para as pessoas, qual ou quais delas não poderiam deixar de contar aos filhos? São muitas. Diga assim, uma, duas. Meu Deus do céu. Eu não sei, tem várias. Tem uma muito legal que é agora eu não vou conseguir me lembrar da autora. Boa Noite Lua. É um clássico muito antigo que vai contando a história e o coelhinho vai dando boa noite para tudo que tem no quarto. E isso, às vezes, as crianças pegam isso. Sim. E antes de dormir, vão dando boa noite para tudo que E é pro momento, né? Sim. Tem vários outros escritores que nem eu falei, o Tigre Veio para o Chá da Tarde, também é muito legal. São clássicos já de mais tempo. Só que são histórias que são para as crianças. Só que quando o adulto vai lendo a história, vai pensando, peraí, mas isso aqui tem alguma coisa por trás. Que nem o tigre que vem pro chá da tarde. É um tigre que vem pro chá e ele simplesmente come tudo. Come tudo, toma até toda a água da torneira, limpa a geladeira, come tudo. E ele foi escrito numa época que tinha guerra. E daí a questão tipo do que a guerra talvez fez, o próprio governo, a questão dos impostos. Então tu começa a analisar as obras, né? A gente como adulto começa a analisar. Então esse também eu acho legal, né? Que nem esse que eu contei na abertura da biblioteca, né? Na inauguração, era Talvez Você Consiga. Ela é uma da Imogen Foxell, né? Que ela é inglesa, né? E a Ana Cunha, que é brasileira, que desenhou. E aí tu vai lendo a história e tu vai olhando as imagens, tu começa a pensar,
puxa, essa história poderia ser para qualquer outra comunidade, mas o desenho mostra muito da comunidade indígena, né? Sim. E da questão da reconstrução, de O acreditar. momento, né? O momento Sim. aqui, E só que eu não tinha muito percebido, enquanto que eu contava em casa a primeira vez, e a Lorena percebeu. Lá no final ela disse, mãe, mas era o sonho dela. No final a imagem toda é igual que nem na frente onde ela tinha desenhado na areia. O sonho dela, que tinha se realizado. Aí tu viu, e a Lorena Pequenininha percebeu isso. Então, às vezes, eles percebem coisas que a gente não percebe. Então, isso são várias histórias são assim, são gostosas que fazem isso, né? Tem muitas outras, tem histórias mais divertidas. Renato Morricone tem umas histórias muito divertidas. O Bárbaro dele é muito legal. Ele não tem escrita, na verdade, ele começou ilustrando, mas ele faz ele faz livros também, e ele faz esse Bárbaro. E tu vai olhando assim, tu começa a analisar, tu pensa no final, tu te mata rindo, né? Então é isso que é legal também da literatura infantil, né? Da gente vários tipos de livro, isso aí, tipos então, de literatura. tentar não ficar no mesmo, né? Assim, no mesmo autor. Às vezes as crianças gostam mais de um, mas tentar variar nesse sentido. Os gêneros também, também, né? Assim, Chapeuzinho Vermelho, depois ir dos sentimentos, coisas assim, né? Sim. Buscar coisas narrativas, poesias, e para poemas, daí tem vários outros também que são bem legais. Vinícius de Moraes tem uns poemas, umas poesias muito legais também, né? Pois então, estamos aqui com a Edna Stork, e a Edna tem um Instagram muito legal, que eu conheci agora também, né? Mas é muito bacana, e para pais, para pessoas também, professoras, que querem alguma dica, tem que ir lá para conhecer o trabalho dela. Amor, fala um pouquinho desse teu Insta. A ideia do Insta começou com a falta de trabalho, melhor dizendo, né? Eu precisava ocupar meu tempo, mas e eu queria mostrar os livros que eu tinha em casa com as meninas, os nossos livros de casa. Então essa foi a ideia, vou mostrar os livros que a gente tem aqui. Só que só foto, só imagem, às vezes parece que tu precisa falar dele, né? E às vezes tu fala dele, tu não precisa contar a história, mas o falar dele, às vezes tu mostra o que o livro te encantou, o que poderia encantar também uma outra pessoa, né? Então essa é a ideia do que esses livros poderiam encantar, né? E são livros bem interessantes, de autores diferentes, né? Autores brasileiros, autores estrangeiros. E a Edna fala assim com uma propriedade desses livros, de quem realmente leu e entendeu o livro, né? Diga lá qual é o endereço, Edna. O endereço é bem simples, é meu nome, Edna Stork. E daí a gente já chega lá. Então, Edna, para nós da RBK, eu agradeço muito, porque a Edna lutou muito para conseguir uma brecha na sua agenda para nos atender hoje, né? Então, eu agradeço, Edna. Eu acho que o nosso bate-papo aqui nesse lugar emblemático, assim, que é a biblioteca, que está num ambiente muito lindo, né? Foi muito bacana. E as pessoas, né, eu acho que vão aproveitar, principalmente quem sabe aproveitar as coisas boas que a internet também nos traz. E assim, a nossa biblioteca está apesar de serem poucos exemplares, né, pela função do que passou, tem muitos livros bons. Então vale a pena vir aqui, até pelo momento, pelo espaço, né, para poder aproveitar esse espaço com as crianças, é bem legal. Então, tá bom. Tchau, gente, até a próxima sexta.